Olá, tudo bem? Tudo bem? Então, eu e mais quatro amigos meus, né? O Leonardo Rabelo, a Laura Tivita, o Pedro Faria e o Guilherme Luiz Marinho, a gente leu um livro muito bom recentemente, que é o Iracema, que é um livro brasileiro aqui, nacional. É um clássico da literatura e muito bom, e a gente queria aqui contar um pouco da história dele pra ver se vocês se interessam por ele e vão querer ler ele num futuro próximo. Então, fica ligado. O romance de Iracema foi escrito por José de Alencar em 1865 e conta a história sobre a ilha da Índia Iracema, a virgem dos lábios de mel, que se apaixona por Martin. Porém, como toda história de romance, haverá alguma coisa para complicar essa história. Um desses principais conflitos foi que Martin era um amigo dos Pitiguaras, que habitavam no litoral, e Iracema fazia parte dos Tabajaras, que eram grandes inimigos dos amigos de Martin. Mas como eles se conheceram, Martim se perdeu na floresta e encontrou sua futura amada no território Tabajara. Com isso, ela o leva para o pajé da tribo, Araquém, ou também conhecido como seu pai. Martim, louco por Iracema, quer chegar nela, mas, novamente, existe algo que o impede. Ela é a Virgem de Tupã, ou seja, ele não pode se relacionar com ela. Ele também não pode se relacionar com ela, pois o homem branco já tem uma noiva, mas isso não acaba por aqui. Há outros importantes fatores para que este relacionamento não aconteça, como Irapuã, o cacique Tabajara, tem sentimentos amorosos por Iracema e quer a morte de Martim imediatamente, já que tem ódio por pessoas brancas. Porém, o que impede é Araquém, que por questões éticas trata o hóspede como uma pessoa sagrada, então o protegerá. Até agora, todos os problemas foram de uma tribo, mas claro que não poderia ocorrer dessa forma. Por isso que surge Poti, um guerreiro pitaguara que detesta esse relacionamento, mas, por estar sozinho, não conseguiria adentrar o território tabajara com tanta facilidade. Iracema teve uma ótima ideia para salvar a vida de Martim. Na noite ritual da Lua das Flores, onde os índios tomaram o vinho da Jurema e ficaram incapacitados de sequer pensar, como não é surpresa para ninguém, faria outro obstáculo. Martim, na noite anterior, estava com a extrema vontade de realizar o coito. Por isso, Iracema dá o vinho da Jurema para Martim. Assim ele imagina este ato e ela se aproveita da situação para se deitar na rede com o homem branco e realmente fazer relações amorosas. No dia do ritual, Poti, Iracema e Martim fogem da tribo e a indígena os guia até a fronteira dos territórios. Ao chegar, Jurema não se contenta e revela o segredo, onde ela trai o segredo da Jurema por ficar com Martim. O homem branco, indignado por não aproveitar a noite, já que estava drogado, posiciona uma rede e tem novamente relações com Iracema. Mas como os dois são disciplinantes à tribo dos Tabajarás, ocorre um conflito entre as duas tribos, e os Tabajarás levam a pior e perdem a batalha. Depois de todo esse rolo, Iracema começa a sofrer, porque toda a morte, sangue e caos que aconteceu com sua tribo aconteceu por culpa dela. E depois de conviver com o Martim e o Putin, Iracema se engravida. Pois é, ela se engravida do Martim. Que por um instante, Iracema fica feliz por estar grávida, porque ela ia ter um filho, né? Mas rapidamente, após descobrir a notícia, Martim expressa sentimentos tristes e melancólicos. E como não pudesse piorar, depois de tudo isso, o Martim não conseguiu dar atenção para Iracema. Porque pouco tempo depois dela engravidar e eles descobrirem, o Martim e o Putin, eles têm que ir para duas batalhas para lutar contra os portugueses que estavam associados com os pitiguaras, enquanto eles recebiam apoio do exército francês. E como se a situação não conseguisse ficar ainda pior, mesmo com a ajuda do exército europeu, os Tabajaras conseguiram perder as duas batalhas para os Pitiguaras, deixando a moral deles muito, muito baixa. E por conta de todo esse conflito e a ausência, né, de seu esposo, Iracema começa a se sentir para baixo e ela acaba, depois de 9 meses, dando à luz a 2 filhos, porém ainda ausentada de Martim. E é um pouco triste de dizer sim, mas inspirada até um pouco, né, por todo esse sentimento de tristeza, melancolia e solidão à sua volta, ela resolve dar o nome de seu filho de Moacir, que em Tupi-Guarani, que era a língua nativa deles, né, significava filho da dor.
Uma coisa um pouco triste, eu diria. Iracema fica exausta e por causa da sua depressão e vários outros problemas causados por doença, né? Ela só consegue sobreviver até Martim voltar para ela. E ela infelizmente morre depois. Martim fica desolado com tudo isso e resolve partir. Porque ele estava viúvo e ele não tinha mais nada que o mantesse lá. Ele resolve partir com Putin. Martim e Putin voltam depois de 4 anos para lá e resolvem fundar uma cidade. Só que Martim não é mais Tupi-Guarani, ele se torna cristão e muda seu nome para Felipe Camarão. Bom, esse foi o resumo do livro. Espero que vocês tenham gostado do livro e se interessem por ele, porque o livro é maravilhoso. E nos vemos num futuro próximo. Até mais!